Maravilha, eu estou aqui esperando você, porque assim que você... Já estou aqui no Dinheiro na Roda, assim que aparecer eu clico. Oi, pessoal, bem-vindos ao Dinheiro na Roda. Que bom, estamos hoje aqui para falar com a Maíra da Costa. É um prazer receber vocês. Olá, Bianca. Oi, Maíra, já chegou aqui e já pediu. Sim. Opa, bem-vinda, querida. Olha, a Lara já está aí, a Larinha, nossa colega de Aue Brasil. Bem-vinda, Lara. Oi, Sim. pessoal, bem-vindo, pessoal do YouTube também. Oi, Maíra, bem-vinda. Ai, que gostoso receber você aqui hoje. É a nossa estreia, é nosso primeiro encontro, nossa primeira rodada de entrevistas. É um grande prazer. E a gente vai recebendo, então, pessoal, olha, Pedrinho já chegou aí também. Valeu, Pedro, bem-vindo, amigo da minha filha, gente. Ai, que legal. Ó, tem um eco aqui, acho que a gente precisa baixar o fone, o som do fone, do telefone, colocar a zero, vamos ver se dá certo. Melhorou o eco? Eu Vê não estou aí. escutando mais. Eu estou te escutando, não sei por que não consegui Eu baixar não a ouço zero a você, só zero. aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, é isso, pessoal. Então, muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse começo, esse projeto Dinheiro na Roda. É um espaço seguro para conversar sobre dinheiro. E a ideia é que a gente possa trazer dúvidas, superar preocupações. Oi, Claudinha, Rosa dos Ventos, bem-vinda. Click Food, Marião, obrigada pela presença. Então, a ideia, gente, é a gente trazer um espaço para tirar dúvidas, superar preocupações, compartilhar descobertas sobre a vida financeira, enfim, um lugar que a gente possa falar abertamente sobre dinheiro, né? Trazer esse assunto para a roda e não deixar ele fora. E a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Maíra, sobre justamente essa dificuldade que a gente tem de falar disso até em família, né? Até dentro de casa. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E a ideia, gente, só para contar um pouquinho do que é o projeto, já que essa é a nossa primeira live, a ideia é justamente a gente fazer algumas entrevistas, em, ouvir um pouco a história de pessoas que se destacam na sua área de trabalho, no seu projeto de vida, no que estão fazendo, mas entender um pouco, né, as lições aprendidas, os dilemas, os desafios, as conquistas, as superações, enfim, tudo que envolve a vida financeira da pessoa, para que a gente possa extrair aí algumas lições, alguns aprendizados e poder trocar e também descobrir mais sobre isso no nosso dia a dia, né? Enfim, tirar algumas lições para a gente poder levar para a prática, não é verdade? Bom, aí, saindo daqui desse encontro, a gente convida quem quiser participar de uma roda. As rodas vão ser mediadas por mim e a gente sempre convida as pessoas para pessoas que têm algumas questões similares. Então, a próxima roda nossa será uma roda de empreendedores, porque hoje a gente está com a Maíra aqui, que é uma empreendedora. As rodas são mediadas por mim e tem o apoio maravilhoso, a produção da Bianca Calheiros, que é a nossa produtora, que proporciona as condições e a viabilidade para que essas rodas aconteçam. Olha a Bianca aí aparecendo lá no YouTube, pessoal. Quem está no YouTube está vendo a Bianca. Quem está aqui, infelizmente, não consegue ver, porque a gente não consegue ter uma roda com 3 pessoas aqui no Instagram, mas tudo bem. Depois vocês acompanham no YouTube, vocês vão ver ela. Bom, e as rodas são organizadas, então, como eu falei, com grupos com questões similares, né? Então, a gente pode fazer uma roda com mulheres, com empreendedores, com pessoas em transição de carreira, com jovens, com famílias, com casais, enfim, justamente para a gente conversar sobre questões similares, questões parecidas que possam, vamos dizer assim, afetar a vida dessas pessoas, né? E aí a gente aprende juntos, tá bom? Bom, e então fique ligado nas nossas rodas, mas para a gente começar, né, com uma ideia, é a gente sempre trazer a partir de um exemplo,
entre uma roda e outra, a gente vai fazendo essas entrevistas aqui. E hoje eu quero, então, né, tenho a honra de receber a nossa querida Maíra da Costa. A Maíra, ela tem uma história, assim, que ela vai contar para vocês, eu não vou dar spoiler, né? Mas ela é uma pessoa, assim, que se destaca muito na área dela. Ela é fundadora da Free Soul Food, que é uma empresa, né, ligada à questão da alimentação saudável. Então, ela proporciona que os momentos de... Vamos ver se eu estou falando certo, né, Maíra? Você vai me corrigindo. Os momentos de prazer que a gente tem na vida não precisem ser pouco saudáveis, ou seja, possam ser saudáveis, né? Então, alimentos para eventos, né? Para reuniões, confraternizações, e mesmo na pandemia, tá, gente? Ela tem soluções aí, inclusive, para quem para quem está fechado em casa, né? Para empresas que querem reunir seus funcionários e tal, enfim, ela vai contar um pouquinho para vocês. E a gente vai conhecer um pouco da história financeira da Maíra. Então, Maíra, vem para a roda aqui e vamos conversar, querida. Nossa, eu estou super feliz com o convite, com a possibilidade de conversar e falar um pouquinho sobre esse assunto tão assim enigmático, né? O dinheiro, ele traz um pouco de medo, desperta na gente um monte de sensações, né? Você quer que eu possa começar me apresentando? Por favor, conta um pouquinho de você, quem é a Maíra, quem é a Free Soul Food, como é que é a sua história? Conta um Maravilha. Pouquinho. Então, eu sou Maíra da Costa, eu sou sócia proprietária da Free Soul Food. Eu, na verdade, trabalhei durante 15 anos na área gráfica, trabalhava numa área completamente diferente, só que em um determinado momento da minha vida eu me descobri intolerante à lactose. E aí, quando eu me descobri intolerante à lactose, eu desenvolvi essa relação de medo com a comida. E aí eu fui, a partir das minhas preparações, da forma que eu comecei a olhar e observar o alimento, que surgiu a Free Soul Food na minha vida. E a Free Soul Food é uma empresa de alimentação saudável. A gente é especializados em eventos corporativos, então a gente trabalha muito fazendo coffee breaks, coquetéis. Agora, durante a pandemia, a gente tem desenvolvido um modelo de coffee, cestas na caixa. A gente tem ajudado bastante, principalmente equipes que estão aí em home office e precisam se sentir mais engajadas ou melhorar essa conexão, né? Às vezes a gente no home office tem essa tendência um pouco de se desconectar das outras pessoas. Então, para ajudar nisso, a Free Soul Food tem trabalhado nesse sentido. A gente é uma empresa de impacto social, e aí, pensando nessa questão de impacto, a gente pensa muito na geração de renda para mulheres, principalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social, principalmente imigrantes. E a partir disso, dessas nossas ações sociais, a gente já ganhou 5 prêmios. A gente acabou de vencer um programa da AUI, que é a Academia para Mulheres, promovido pelo Consulado Americano, a Embaixada Americana. A gente já recebeu prêmios internacionais e outros 3 prêmios da Prefeitura de São Paulo e tudo mais, por conta dessas nossas ações. Então, essa sou eu, essa é a Frição. Muito bom ouvir sobre a sua história, Maria, e sobre todos esses reconhecimentos, né, que você tem na sua empresa. E aí, me conta um pouquinho, o que você fazia profissionalmente antes de se lançar nesse projeto que é tão ligado ao seu propósito, né, e a questões tão importantes na sua vida. O que você fazia antes? O que você já trabalhou com o quê, Maíra? Eu trabalhei, na verdade, na área gráfica. Eu trabalhava na área de qualidade, mas muito nesse segmento industrial. Então, eu fazia auditoria, ajudei na implantação de uma certificadora, e depois, no último percurso, assim, no final desse meu percurso na área gráfica, eu fiz parte de um comitê técnico internacional, então éramos 100 especialistas do mundo todo, de 21 países diferentes, e eu fazia parte, representava o Brasil dentro desse comitê, e a gente discutia todas as normas e regras para a indústria gráfica. Mas o seu trabalho começou já dentro da indústria gráfica? Você já começou? Sim. Com quantos anos você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos, porque, na verdade, eu fiz, na minha época, tinha colegial técnico. Então, eu fiz o colegial técnico, então eu estudei artes gráficas no Senai, e aí eu comecei a trabalhar quando eu terminei o colegial, que era de 17 para 18,
que eu comecei a fazer estágio na minha área. Então, antes mesmo de fazer a faculdade, eu já comecei a trabalhar. E aí, depois da minha faculdade, eu fiz, mas eu já trabalhava. Entendi, entendi. E você se lembra do que você fez com o seu primeiro salário? Ah, é muito engraçado. Eu lembro, sim. Quando eu recebi meu primeiro salário, eu queria muito, era apaixonada, eu sempre gostei muito de música e eu queria comprar um estéreo, então ter um aparelho estéreo. E aí eu fui com o meu primeiro salário, fiz. Eu não tinha, meu primeiro salário não dava para comprar o aparelho de uma vez, então eu lembro que eu fiz um cartão de crédito e aí eu fui tentar comprar esse aparelho. Só que eu, com o meu cartão, fui lá, cheguei na loja, tentar comprar, mas não consegui comprar. Não Porque é era muito engraçado. suficiente o limite do cartão? Não era suficiente o limite. Eu não fazia nem, não tinha ideia dessas coisas, porque eu nunca tinha tido cartão de crédito até então. Então eu não sabia como funcionava. E eu fui falar com meu pai. A primeira coisa que eu fiz foi: pai, eu vou fazer um cartão de crédito porque eu quero comprar um aparelho. E aí eu queria saber como funciona. Aí ele me respondeu assim: não use, que aí você não precisa saber. Seu pai me lembra um pouco o pai do Chris, né? Daquele filme Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Fala assim, a melhor economia é não gastar dinheiro nunca. Exatamente. É bem o estilo dele, então, né? Sim. E como é que isso de alguma forma, te trouxe alguma lição, algum aprendizado? Nossa, gente, meus gatos estão malucos. Espero que agora se acalme. Isso te trazia algum aprendizado, mas também, de alguma forma, isso te causava algum receio em lidar com o dinheiro? Como é que é essa relação do seu pai mais assim, de uma pessoa bastante econômica, bem administrada, bem controlada, influenciou na sua relação com o dinheiro? Então, é muito engraçado, porque o meu pai, ele era auditor contábil, ele é contador, foi auditor contábil durante muitos anos da vida dele, e ele era uma pessoa super econômica e tinha essa visão em relação ao dinheiro. E ele me criou para que eu fosse uma pessoa que ele morria de medo que eu fosse uma pessoa endividada, ou sabe, dessas que gastam e não tem controle com o dinheiro. E isso foi bom e foi ruim, porque foi bom porque fez com que eu sempre tivesse uma relação de respeito para o dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, me trazia um pouco de medo. Então, ao mesmo tempo que eu sempre fui de economizar, então eu sempre tive reserva, sempre pensava muito, avaliava bastante se precisava ou não precisava comprar uma determinada coisa. Eu comprei o estéreo, depois, no final das contas, ele usou o cartão dele para parcelar e eu pagava para ele. Mas eu consegui comprar o estéreo naquela vez. Mas eu sempre tive essa coisa da consciência, de pensar muito se precisava, de fato, comprar as coisas, mas tinha um certo respeito e um pouco de medo com o dinheiro, sabe? É quase como se fosse uma coisa que pudesse, de uma hora para outra, desaparecer. Ah, entendi. Você acha que isso causou algum tipo de trava? Do tipo de tomar decisão, por exemplo, na hora de investir o dinheiro, na hora de esse tipo de respeito, né, em excesso do tipo assim, dinheiro, é que nem, por exemplo, eu conheço gente que tem dificuldade de mexer num computador, né, e fala assim, eu não mexo, né, que eu tenho medo de estragar alguma coisa. Você ficava com medo de estragar alguma coisa na vida financeira? Sim, eu ficava com muito medo. Tanto que eu acabei tendo um perfil muito conservador. Então, eu procurava, nunca nem quis saber de investimento, porque investimento para mim era um jeito de você perder um pouco de dinheiro que tinha economizado. Então, eu pensava sempre que o meu dinheiro tinha que estar na poupança. E durante muito tempo eu tive essa relação. Eu lembro até que quando eu comprei meu apartamento. Eu fiquei com tanto medo que eu falei, meu Deus, é uma dívida. O dinheiro que eu tinha, eu tive que usar de entrada e tudo mais. E aí depois falei assim, meu Deus, é uma dívida que eu vou ter para o resto da vida. E era uma coisa, sabe, um peso. E eu acho que hoje eu olho para aquela pessoa de trás e falei, nossa, podia ter lidado muito melhor, podia ter feito coisas, se eu tivesse essa relação de entender que ele é importante, mas ele não vai definir tudo, entendeu? E que eu poderia ter me dado a liberdade de usá-lo a meu favor e não de me trazer um certo sofrimento em alguns momentos. Entendi.
entendi. Tudo isso por conta de uma pressão, né? Que a gente, Sim. que eventualmente você viveu, né? Nesse sentido de, olha, você não pode errar, né? O medo de errar, ele paralisa a gente. Então, Sim. embora ele trouxe uma visão de muita responsabilidade para você, com relação ao uso do dinheiro e tudo. Por outro lado, isso carrega um pouco, né? Fica pesado, né? Fica difícil. E aí, com isso, você tem medo de dar um passo, né? Você acaba ficando com receio de seguir adiante, né? Então, eu imagino aí, a gente até, quem quiser colocar alguma pergunta, algum comentário, fica super à vontade aí, que a gente vai, daqui a pouco, dar um tempinho para justamente elaborar sobre isso, né? Eventualmente, alguém se identifica com essa questão, com esse tipo de receio, né, de lidar com a questão financeira, porque tem medo de errar. Isso é um ponto que a gente precisa ser trabalhado, né, que não dá para ficar travado quando se diz respeito à questão financeira, principalmente porque quando você fala de poupança e de investimentos, a gente perde muita chance de fazer mais dinheiro, de multiplicar o dinheiro, por medo de sair daquela zona de conforto, de fazer aquilo que a gente não sabe fazer, de buscar uma ajuda e tudo mais. Mas eu queria voltar em alguns outros pontos que eu acho que são super importantes na sua fala, né? Você contou que você fez essa trajetória na área gráfica, mas em algum momento da sua história eu li que você foi morar na Itália. Me conta um pouco disso. Você foi imigrante, né? E até você falou que você contrata imigrantes, né? Então, isso tem a ver com essa sua história lá ou não? E como é que foi lidar com a questão financeira lá, né? Como é que você gerava renda, se sustentava como imigrante? Como que foi isso? Claro. Na verdade, então, eu trabalhava então na área gráfica, e aí, por conta de trabalhar na área gráfica e ter contato com especialistas do mundo todo, eu acabei, nesse momento, descobrindo uma oportunidade. Então, apareceu essa vaga, era um projeto, na verdade, que eles iam começar na Itália para fazer com uma indústria farmacêutica, era um projeto na minha área, na área gráfica. E aí eu resolvi, acabei deixando tudo que eu tinha aqui, naquele momento eu acabei vendendo o apartamento, me desfiz das coisas e fui para lá, fui para a Itália. E aí, quando eu fui para a Itália, e foi muito legal isso de até falar desse momento da Itália, porque a Itália foi quase um divisor de água na minha vida em muitos sentidos. Pensando também nessa minha relação com o dinheiro, mas também muito também aconteceram muitas coisas naquele momento. Foi ali que eu me descobri intolerante à lactose, então, pouco antes de ir para a Itália, eu me descobri intolerante à lactose. Então, quando eu cheguei na Itália, eu tive que lidar com essa minha dificuldade que eu tinha com o alimento, tive que lidar com estar num lugar que não é o seu. E aí eu tive que olhar algumas questões que eu nunca tinha parado para ver tanto antes. Essa questão de ser uma mulher negra, porque você está num ambiente que é muito diferente e que as pessoas elas olham mais até do que você, é óbvio que você observa que você é muito diferente das outras pessoas, mas as pessoas o tempo todo também olham para você como alguém muito diferente. Então, foi um período assim de muita reflexão. Mas também eu acho que foi um período para mim, quando eu vendi o meu Uma apartamento... pessoa falando aqui, intolerante à lactose na Itália, que difícil deve ser, né? Sim, foi difícil. Foi difícil. Sim, porque... Desculpa te interromper, mas aqui entrou um comentário aqui da Pamela dizendo que ela é o contrário, que o marido diz que ela odeia o dinheiro... que o marido diz que ela odeia o dinheiro, que está na mão, ela gasta, mas ela nunca se endivida mais do que pode, né? Então, mas não consegue economizar tudo que pode, pois gasta. Então, quer dizer, talvez, Pamela, não seja tanto uma questão de odiar o dinheiro, mas justamente de, às vezes, até ter alguma restrição com relação a acumular dinheiro, né? Sim. O medo oposto, né? De repente, a Maíra guardava no colchão ou na poupança com medo de fazer alguma decisão errada e perder dinheiro. E, de repente, você poderia ter medo de acumular o dinheiro por outras questões. Aí dá para
abrir uma outra árvore na história. Sim, de situações. Mas o que eu acho que na minha relação, quando eu fui para a Itália, foi a primeira vez que eu me senti mais livre em relação ao dinheiro, sabe? De poder usar ele a meu favor. Então, de me permitir, entendeu? E eu acho que para mim, foi muito importante esse período de estar na Itália. Eu estando lá, eu trabalhava na minha área, trabalhei na Itália na área gráfica, mas eu via muito a forma como os italianos eles entendiam e enxergavam os imigrantes. Eles, no geral, eu não tive tantos problemas, porque primeiro eu fui convidada, e como eu fui trabalhar na minha área, eu tinha um permesso de soggiorno, que é o nome do visto italiano, que ele era todo diferente, era um permesso de soggiorno que mostrava toda a minha qualificação. Então, era quase um atestado da minha capacidade técnica. Então, aquilo, toda vez que eu ia em lugares públicos, sei lá, no hospital, qualquer lugar que eu precisava mostrar o documento, eu lembro uma vez que eu fui no hospital e a moça que estava me atendendo falou assim: olha, tá vendo? Essa moça aí é dessas pessoas inteligentes que os italianos, quando vêm em outro país, pega e rouba pra gente. E eu achei muito engraçado, a partir do documento. Então, isso fazia muito, e eu falava italiano, e isso fazia com que as pessoas me tratassem de determinada forma. Mas eu via que nem todas as pessoas eram tratadas assim. Eu lembro sempre uma vez que eu fui no supermercado, uma situação, e tinha uma fila, e tinham duas moças imigrantes na minha frente, tinha uma moça italiana e eu atrás dela. E eu lembro que a fila andou, mas as moças eram moças novinhas, estavam conversando, não perceberam que a fila tinha andado, e essa moça italiana deu uma cotovelada nelas para mostrar que a fila tinha andado. E eu via que eles tinham, às vezes, eram um pouco ríspidos com as outras pessoas. Então, eu vi essa coisa de ser imigrante, que você, a partir dessas observações do dia a dia, eu percebi que você podia ser imigrante classe A, classe B, classe C, classe D. Os imigrantes não eram todos iguais. E eu nunca nem tinha pensado sobre essas questões, porque eu nunca tinha tido essa situação de morar fora. Mas eu acho que a vivência na Itália ela me fez perceber essa questão, lidar melhor com o dinheiro e me permitir trabalhar com o dinheiro a meu favor. Saber que eu não morreria se eu gastasse um pouco, se eu me permitisse viajar, se eu me permitisse comprar alguma coisa bonita. Eu não preciso gastar todo o meu dinheiro comprando alguma coisa, mas me deu liberdade. E eu acho que a partir disso eu consegui olhar e entender investimento como uma possibilidade, por eu conseguir entender o dinheiro como algo que eu não era escrava dele, entende? Ele não era limitante, não me limitava. Ele podia ser alguma coisa que... meio para você realizar seus objetivos, seus desejos, enfim. E também para você desfrutar, né, das suas... justamente desse fruto do seu trabalho, né? E eu queria conversar com você sobre essa questão da contratação de mulheres imigrantes, maioria negras, vinda de lugares diferentes do mundo. Você que tem contato com essas pessoas, como que você vê a vida financeira delas aqui no Brasil? Nossa, super complicada, super complicada. Porque elas, basicamente, a gente já teve funcionária, hoje a gente tem angolana, haitiana e tem venezuelana, mas a gente já teve congolesa, já teve da República Dominicana, de muitos países. Sempre países ou da América, outros lugares da América Latina ou países africanos. E o que eu percebo é que elas vivem numa situação de extrema escassez. O que significa isso? Que elas trabalham para todo o dinheiro que elas conseguem economizar enviar para os países delas de origem. Então, é super complicado pensar numa situação assim. Qual é a qualidade de vida? Como que essa pessoa acaba ela se desenvolvendo? Ou seja, elas não têm essa escolha que você teve lá na Itália de se permitir poder usar o dinheiro a seu favor, investir, desfrutar, passear e tudo. O dinheiro que elas fazem aqui, elas mandam para fora, e é isso, né? Para poder sustentar a família que está fora, provavelmente em condições mais difíceis do que ela está vivendo aqui. Exatamente. E é muito triste. Nesse trabalho que você faz, né? Nessa oportunidade que você dá, você percebe muitas vezes uma
que elas têm uma boa gestão desse recurso, que elas fazem um uso adequado, ou elas nem se permitem nem pensar sobre isso, é pegar o dinheiro e mandar, e quem vai administrar ele é quem receber lá, é isso? Eu achava, no começo, eu achava que acontecia muito disso, dessa gestão que era. Mas até uma das minhas funcionárias, que é a Catherine, ela abriu um pequeno negócio, ela agora tem uma loja. E eu achei aquilo tão incrível quando eu vi ela abrindo essa loja, agora ela compra roupa e vende roupa. É tipo um outlet, alguma coisa assim, que uma pessoa da família dela está administrando, mas ela está ajudando, participando muito dessa gestão disso. E eu fiquei pensando que eu, sei lá, ouso me permitir a pensar que eu, de uma certa forma, acabei influenciando outras pessoas. E eu acho isso muito maravilhoso. Porque o que a gente pensa muito nessa coisa da FreeSoul, quando a gente começou a fazer a contratação das imigrantes, a gente sempre contratou imigrantes que eram recém-chegadas no Brasil. A gente fazia uma parceria com o pessoal da Missão Paz, que é um projeto da Caritas que ajuda pessoas que chegam, que vêm para o Brasil. Então, a gente contratava muita gente que vinha de lá. E eram pessoas que estavam no Brasil há 3 meses, 4 meses, há pouquíssimo tempo. E a gente percebia sempre muito como elas chegavam na Free Soul Food e como era a evolução dessas pessoas. E elas chegavam sempre com muito medo, muito receio, muito desconfiadas e tudo mais. E aí, quando eu vejo a Catherine agora empreendendo e fazendo coisas e pensando em formas de fazer o dinheiro dela render, eu acho isso incrível, porque você percebe que, de uma certa forma, eu fiz parte dessa evolução dela como pessoa. E é muito esse propósito que a gente tem na FreeSoul, de empoderar, de fazer com que essas pessoas sejam muito mais autônomas. Entendam as possibilidades que São Paulo, né, a gente está aqui em São Paulo, que oferece, e que elas possam usufruir disso. Sei lá, teve gente na FreeSoul, alguma delas que chegou, que não pegava ônibus, fazia caminhadas longas, às vezes caminhava quilômetros a pé, de medo de pegar ônibus. E, de repente, você vê que elas agora fazem as atividades, pegam ônibus, pegam metrô, vai nos lugares, resolvem as coisas. Eu acho isso maravilhoso, participar desse processo de evolução. A Janete está aqui, viu? E ela está aqui falando que é bom lembrar que a Catherine trouxe a mãe dela para o Brasil. Ah, sim, exatamente. Né? Quer dizer, puxa vida, que oportunidade, né? Você poder ter essa condição, né? Por meio de um trabalho digno, enfim, que te permita, né? Você diria que agora com a pandemia, né? Como é que a pandemia afetou a sua vida financeira pessoal e do seu negócio e das pessoas que trabalham para você? Como que está essa situação nesse momento? Olha, no começo foi muito desafiador, até porque o que acontece? A pandemia ela chegou no momento da FreeSoul, a gente participou de um processo de aceleração em 2019 e foi um processo até que a gente foi para a Argentina para disputar com outros negócios de outros países da América Latina, e a partir de um feedback da banca, né, da apresentação do meu pitch, a gente percebeu uma oportunidade de escalonamento do negócio, de expansão. Então, eu entrei em 2020 pensando, vamos conquistar o Brasil. Então, essa era a nossa vibe. Como muita gente, né? Sim. E aí, quando chegou a pandemia... E aí por que eu estou contando isso? Porque a gente estava com essa ideia de conquistar o Brasil e a gente ia mudar de espaço. Estava num local e estava indo mudando para o outro. E aí, eu lembro sempre do dia 16 de março, porque 16 de março... simplesmente todos os eventos que eu tinha agendado até o segundo semestre foram cancelados. Eu me vi nesse lugar, nesse espaço novo, porque a gente estava no meio da reforma, só que a reforma teve que parar, porque os lugares, material de construção, não sei o quê, estavam todos fechados. E eu me vi numa situação bem complicada, porque essa reforma que ia durar 15 dias, ela acabou durando 4 meses. E eu não esperava que fosse acontecer isso, que fosse durar 4 meses. E aí, o que a gente fez nesse primeiro momento? A gente parou muito para olhar dentro da gente internamente. Então, o negócio, como que estava, nossas finanças, o quanto tempo a gente tinha de fôlego para aguentar. E aí, a partir disso, eu olhei para fora. Quais eram, o que tinha de possibilidades, ou do governo, ou de algumas entidades, de linhas de financiamento, empréstimo, ou editais, coisas assim que a gente pudesse
enxergar e entender. E aí eu fui ver isso. E aí depois eu fui olhar as funcionárias. E a nossa decisão, a partir do momento que a gente conseguiu entender que conseguia se resolver para aquele período, a gente decidiu que ninguém ia ser dispensado e que os salários seriam pagos integralmente. Elas ficaram parte do tempo, a gente deu férias para algumas delas, até porque a gente estava lá fechado. Então, parte da equipe saiu de férias, parte, de fato, não conseguiu, estava trabalhando só alguns dias na semana, mas a gente tinha entendido, porque a gente sabia que, para elas, o impacto de ou ter redução de salário ou de não ter nenhum salário era muito grande. Então, a gente resolveu administrar a situação dessa forma. E isso, de uma certa forma, foi boa, porque a gente também fez isso, e aí fez um contato com o cliente, foi entender o nosso cliente, porque a gente se especializou em eventos corporativos, mas a gente começou atendendo delivery, fazendo delivery e atendendo pessoas através dos aplicativos, o iFood, o Uber Eats, Pedido Já, fazendo entrega de alimentação para consumo imediato. E aí a gente foi entender esse nosso cliente antigo, o que ele estava fazendo, como que ele estava se resolvendo essa questão da alimentação nesse período. E a gente descobriu que ele estava tentando fazer a comida em casa, a maioria deles. A gente fez 400 pesquisas. Teve 400 respostas. A pesquisa foi uma maneira de você ressignificar o seu negócio dentro desse contexto da pandemia, legal. Sim, foi. A gente fez essa pesquisa e aí, como resultado da pesquisa, descobriu que o cliente estava tentando cozinhar sozinho só que estava tendo muita dificuldade. Às vezes não sabia o que comprar, quanto comprar, como fazer. E a partir disso, a gente fez duas coisas. Uma, acabou fazendo 3 no final, mas as 2 primeiras foi usar muito as nossas redes sociais para se comunicar com esse cliente e oferecer lives, coisas, conteúdo que ajudasse ele nesse momento a entender como você podia fazer uma cozinha prática. Então, a gente foi e promoveu muito desses conteúdos nas nossas redes sociais, e até a partir disso a gente começou a oferecer cursos, fez curso para a Visa, fez curso para outras entidades, fez curso para pessoa física, então fez curso. A segunda coisa que a gente criou um produto chamado Cesta Inclusiva, e que está numa transformação aí de nome, que era uma cesta de produtos pré-prontos para quem queria cozinhar em casa. Então, a pessoa, eu quero fazer a minha comida, mas não sei como, não sei exatamente quanto comprar, como fazer, não sei o quê. Então, eu entregava temperos, tudo artesanal, pronto, arroz refogado e porcionado, feijão já cozido, uma série de coisas para facilitar. Mão na roda, né, para o cliente. Uma mão na roda. Muito legal, né? Para facilitar o dia a dia das pessoas. E a terceira coisa que a gente fez, a gente entendeu que as produtoras continuavam funcionando. Depois de um determinado tempo, principalmente a partir de junho, julho, as produtoras, então, continuava acontecendo comercial, gravações, elas estavam acontecendo, ou gente fazendo live, essa equipe para produção de live. E a gente começou a oferecer catering para essas pessoas. Então, e aí num modelo diferente, tudo individualizado, seguindo as regras do Covid, todo esse protocolo do Covid. E aí a gente começou a atuar nessa frente. Então, foi assim que a gente fez. A Marine está dizendo aqui que ela participou virtualmente de uma live sua, ensinando a comprar os produtos frescos sem gastar muito. Eu quero saber disso. E até ia fazer um paralelo com essa questão da área da nutrição, né? Das finanças e a nutrição. E a minha pergunta é, sua conta bancária costuma ser bem nutrida ou você gasta mais calorias do que recebe? Olha, eu até por uma questão eu melhorei muito em relação ao medo que eu tinha antes, mas eu levo sempre essa coisa de pensar em imprevistos, e eu sou uma pessoa metódica, então eu sempre estou pensando em plano A, B, C, D, e eu preciso de um mínimo de segurança para que me dê liberdade para poder pensar nessas coisas, então eu sempre estou economizando. Eu digo que depois que eu comecei a empreender, as minhas finanças, elas, durante um tempo, até por causa da empresa e das várias fases que a empresa passou, elas não são tão maravilhosas quando eu era pessoa física, mas eu sempre fico tentando, sabe, ajustar e fazer com que ela fique de acordo. Por que não são tão maravilhosas? O que muda quando a gente começa a empreender?
Eu percebo o seguinte, que na verdade, o que acontece muito, principalmente quando você tem um negócio que no começo, você gasta muito mais do que você tem um investimento muito maior do que a sua receita, né? As suas despesas são maiores do que a receita. E aí a gente fez plano de negócios, não sei o quê, fez a previsão disso, mas nem sempre o que você prevê corresponde à realidade. Então, eu acho que é muito fazer esse ajuste. E eu sempre falo que essa questão de acesso a crédito, que aí nesse período você precisa, às vezes, acessar crédito para poder ajudar a ter capital de giro e tudo mais. E eu acho que essa questão quando você pensa nessa questão de ser mulher e ser principalmente uma mulher negra, esse acesso a crédito, eu acho que ele é muito dificultado. Ele é mesmo, tá? Existem dados que dizem que o acesso a crédito para mulheres empreendedoras e negras, ele acho que eu posso até pegar esse dado, vou pegar para vocês, mas é cerca de 80% mais dificultado do que para o homem empreendedor branco, de startup e tudo mais, né? Então, de fato, isso pega, né? Isso é uma questão que pega, e esse é um ponto que eu queria justamente trazer, né? Porque a gente vai ter uma roda, né? Até já começando aqui a fazer um convite. No dia 11 de maio, aproveitando essa troca aqui com a Maíra, a gente vai conversar justamente com empreendedores, né? Empreendedores e empreendedoras, sobre esses desafios de empreender, lidar com as finanças, né? E acho que um ponto que você traz também desses investimentos no início, então a ideia de saber qual que é o capital de giro que eu preciso ter no meu negócio para poder lidar com ele, para poder manter meu negócio funcionando, pagar minhas contas e não ficar também agoniado, né? Porque daí você não consegue produzir, não consegue trabalhar, né? Além disso, lidar com esses receios, né? Como é que eu invisto meu dinheiro? Aonde que eu busco crédito? Como que eu consigo uma taxa melhor sendo empreendedor? Então, assim, todas essas questões que envolvem a vida do empreendedor são assuntos que a gente vai tratar na nossa roda no dia 11 de maio, e a Bianca já está colocando aqui, inclusive, alguns links para quem chegou agora, o link do Free Soul Food, da Maíra, e o link do Dinheiro na Roda, do YouTube também que está passando, e daqui a pouco a gente vai postar também o link das inscrições para participar da roda do dia 11. Mas vamos voltar aqui, fazendo, né, fiz um comercial rápido. Uma pergunta aqui mais profunda para você. O que é ser rica para você, Maíra? Eu adoro, gostei dessa pergunta. O que é ser rica? Eu acho que ser rica, para mim, é você conseguir fazer as coisas com mais liberdade. Então, significa que eu posso empreender porque eu quero, porque eu gosto, porque é uma coisa que me dá paixão, mas não me preocupar tanto com pagar as contas do dia a dia, entendeu? Então, eu acho que é ter liberdade. Ser rica, para mim, é igual a liberdade. Ter liberdade. Liberdade de escolha. Aproveito para divulgar um livro que eu escrevi que chama Liberdade Financeira ao Alcance de Todos, que fala justamente disso, da liberdade de escolha, né? E o quanto a gente busca isso, né? Na verdade, a gente não quer muitas vezes aquela riqueza de ostentação, né? Mas a gente quer ter a liberdade, por exemplo, de pegar uma tarde e sentar para comer pipoca e assistir um filme na televisão. Eu, pelo menos, penso que, para mim, isso é luxo, né? Muitas vezes você tem a preocupação de ter a conta para pagar, de ter, né, que vender, né, muito para poder se bancar, hein? E a liberdade está totalmente relacionada também ao padrão de vida que a gente escolhe ter. Porque se você coloca a sua régua, né, o seu padrão de vida muito acima, né, muito alto, e aí você tem que ralar muito para poder manter aquele padrão, muitas vezes você vai perdendo a liberdade, né? Eu costumo dizer que é a famosa gaiola de ouro, né? Você muitas vezes até ganha bem, mas você constrói um mundo ao seu redor que custa tão caro que você precisa ter uma renda muito alta, né? E vendas muito acima do que você talvez tenha nesse momento,
para poder sustentar. E quando surge um imprevisto como a pandemia, a queda costuma ser maior. Então, esse cuidado de planejar padrão de vida também é uma coisa que a gente pode conversar muito nas nossas rodas, né? E aí eu quero trazer de novo aquela pergunta que a nossa amiga aqui colocou, agora eu esqueci o nome, mas eu vou relembrar, acho que é a Paloma, que falou que viu você falando sobre se alimentar bem com economia. E aí, como se alimentar bem com economia, Maíra? Dá umas 2 ou 3 dicas. É que, na verdade, foi muito engraçado. Uma das coisas que a gente fez na pandemia, nessa história das lives, eu acho que talvez tenha sido isso. A gente fez uma live, fez com um pessoal de um coletivo chamado Vivências Negras. Eles foram numa feira e eu dei uma orientação. Eles estavam lá na feira, tinham R$ 30 para gastar na feira, e aí eu dei orientações de o que dava para fazer, e eles compraram uma quantidade surreal de coisas. Primeiro que eu sempre trago que, quando a gente pensa em alimentação saudável, as pessoas... Eu falo alimentação saudável, elas entendem caro. Alimentação saudável, caro. Orgânico, caro. Saudável, Sim. caro, né? Caro, exatamente. E aí eu sempre falo que, para mim, mais do que caro ou barato, eu não acho que seja caro, mas mais do que caro ou barato, ela é uma quebra de paradigma. Quando você pensa numa alimentação saudável, você está pensando, primeiro, que você vai se alimentar com coisas que estragam, que são perecíveis. Então, não é uma coisa que eu vou fazer uma compra gigantesca e que vai durar 2 meses, 3 meses, não. É uma coisa que vai durar uma semana, ou às vezes menos. Então, são coisas perecíveis. Então, você tem que mudar, pensar muito nessa questão de planejamento. Então, planejar a sua alimentação. A alimentação, ela deixa de ser o momento que eu estou com fome. E senti fome, abra a geladeira. Não. Ela começa antes. Eu me programo para quando eu sentir fome, entende? Eu vou encontrar essas coisas na geladeira. Então, eu digo que é sempre uma questão muito de planejamento, porque às vezes eu vou comprar menos e mais vezes. Vou pensar em formas que eu vou preparar aquele alimento para auxiliar na minha rotina no dia a dia. De repente, eu vou tirar meu domingo para, sei lá, porcionar as coisas, preparar, deixar já pronto, tudo porcionado na geladeira para facilitar durante a semana. Aí então, não tem muito... Você não vai jogar coisa fora, né? Você Sim. Não vai comprar mais do que precisa e jogar dinheiro fora, né? Exatamente. Então, dá para comer bem, né? Comer comida de verdade. Comida de verdade. Isso aí. É interessante porque eu acabei de voltar da feira, né? E eu adoro ir à feira, né? Eu vou toda terça-feira e vou lá e eu já tenho mesmo o plano da semana, então eu já sei mais ou menos o que eu posso fazer com os ingredientes e o que, infelizmente, estraga vai para as minhas plantas, né? Que agora está virando adubo, então é uma maneira também de, né, se manter saudável e com economia, né? Uma outra pergunta, que conselhos você daria para uma garota que quer empreender e que quer ter as finanças em dia, saudáveis, e enfim, o que você diria? A primeira coisa que eu diria é que ela tem sim que tentar, para ela não ter medo. Nem sempre a gente vai encontrar um ambiente super acolhedor, então as pessoas falando, não, empreende. Muitas vezes a pessoa vai falar, você tá louca? Por que você vai fazer isso? Mas se você tem um propósito, acredita naquilo que você vai fazer, eu acho que segue em frente, tem que seguir em frente. Mas você precisa se planejar. Primeiro, entender se aquilo ali que você quer fazer, ele é viável. Se, por exemplo, porque às vezes eu posso ter uma ideia maravilhosa para mim, uma coisa que soluciona um problema meu, e eu tenho que saber se isso soluciona, se tem outras pessoas como eu espalhadas por aí. Então, eu acho que é importante a gente entender se, de fato, aquela ideia, ela dá match com o mercado, se tem público-alvo. Então, pensar nessas questões. Então, eu acho que isso é extremamente importante. A outra coisa que eu acho que é importante é pensar que você tem que ter as contas separadas. Então, sua conta, sua vida, a Maíra, pessoa física, é uma, a sócia proprietária da Free Soul Food é outra. Então, a Free Soul Food tem uma conta dela, a Maíra tem a conta dela, e que essas coisas não são únicas. Não precisa ter um pai contador para saber isso, né? Na verdade. Sim, não precisa ter um pai contador. Isso é um ponto super importante, super básico da gestão das finanças, não misturar as duas contas.
E eu vejo muita gente com essa dificuldade, muita gente mesmo, e não só com a dificuldade, tá bom, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei como eu tenho que fazer isso. Então, na nossa roda com empreendedores, no dia 11 de maio, a gente vai destrinchar esse assunto. Como é que eu separo as contas pessoais das contas empresariais e organizo, né? Uma outra coisa também que até não quero te cortar, daqui a pouco eu volto, mas uma dificuldade que as pessoas têm é de colocar preço, né? Qual é o preço certo para o meu produto? Como é que eu sei que eu estou ganhando dinheiro, né? Que eu estou fazendo, que eu estou lucrando, né? Isso é um outro dilema, um outro desafio do empreendedor. Você tem alguma dica para isso? Olha, eu faço o seguinte, desde o começo, sempre pensei muito nessa coisa de fazer o preço com base nos meus custos, né? Então, tanto os custos variáveis, de quanto custa a mercadoria e tudo mais, quanto eu gasto para poder produzir aquele item, quanto os custos fixos, mas também você sempre tem que entender se tem match com o mercado. Então, se o mercado só paga R$ 10 por essa caneca, não adianta eu fazer a minha conta e ver que ela me custa 15. Então, eu tenho que, de repente, ou fazer o meu processo ficar mais eficiente para eu conseguir vender a 10 e ter lucro, né? Ainda, porque não basta pagar só todas as contas, você tem que ganhar alguma coisa disso. Então, eu acho que é sempre importante você fazer a análise dentro de casa, então olhar para você quanto que te custa para produzir alguma coisa, ou oferecer o seu serviço, tudo mais, mas também olhar o mercado, quanto o mercado compra, paga aquilo. Porque também não adianta eu querer cobrar 10, só que o mercado hoje os outros lugares estão vendendo a 15, a 20. Então, por que eu vou vender a 10? Eu posso vender a 15, a 14,90, entendeu? Depende da minha estratégia. Então, é importante saber qual que é a sua estratégia. Então, eu acho que isso... Falando em estratégia, que estratégia você já deu errado? Assim? Porque aqui a ideia a gente não é só falar de coisa boa, né? Que deu certo. A ideia é a gente explorar também os perrengues, né? O que você já fez assim que você falou, putz, ixi, um monte de coisa. Conta um caos aí, algum caos, né? Mas a coisa que eu acho que a primeira coisa que deu muito errado que eu fiz, que quando eu acabei nem falando isso, mas a Free Soul Food, a ideia de ter uma empresa, ela surgiu porque a minha mãe, quando eu estava morando na Itália, minha mãe um dia me ligou e disse que queria comprar um restaurante. Então, a Free Soul Food surgiu dessa ideia da minha mãe. E a gente passou 2 anos montando plano de negócios, pesquisando... A mãe da Maíra, hein? Graças à mãe da minha mãe. E aí, o que acontece? Foi muito engraçado que a gente passou 2 anos pesquisando e pensando no negócio, até porque eu estava morando na Itália, nem imaginava, não tinha data para voltar para o Brasil. Então, foi tudo isso. Depois eu descobri que era uma estratégia dela para me trazer de volta. Mas, na época, eu não sabia. E aí, o que aconteceu? Oi? Restaurante era só uma desculpa. Era só uma desculpa. Era só uma desculpa. Mas aí, o que aconteceu? Quando a gente montou nosso plano de negócios, a gente definiu uma estratégia, pensou em que 4 públicos diferentes podiam ser interessados por comida saudável e tudo mais. Então, a gente pensou muito nesse público fitness, em mulheres que pensam nesse público de beleza, pensou um público infantil, e agora o outro eu não lembro, mas pensou em 4. E a gente fez uma estratégia de fazer contato e aproximação com todas as academias. Nós começamos na Zona Norte aqui de São Paulo. Então, todas as academias que tinham na Zona Norte, todas. A gente fez degustação, foi fazer visita, fez um monte de atividades, coisas, para apresentar nosso produto. E aí a gente visitou todas essas academias e nada de ninguém das academias comprar. Nada das academias comprar. Aí a gente descobriu que, depois de muito tentar entender e analisar isso, o que estava acontecendo, a gente entendeu que quem vai em academia, muitas das pessoas que vão em academia, a partir do momento que ela vai à academia, ela acha que a obrigação dela em relação à saúde está cumprida. Estou fazendo atividades físicas. Então, isso me permite... Exatamente. Automaticamente é comer qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente entendeu que o nosso público são mulheres, o nosso público é muito feminino, e principalmente mulheres num determinado período, ou que estão grávidas, ou que são mães de criança pequena, porque elas mudam a alimentação por conta desse novo ser que está crescendo dentro dela, ou ela tem toda essa preocupação na qualidade, no que ela vai comer, ou a escolha que ela faz para a casa dela,
a partir da criança. E aí, quando a gente entendeu isso, a gente conseguiu se comunicar melhor e fazer ações de marketing, de vendas e tudo mais para o público direcionado. Mas muito tempo eu bati cabeça. Né? Hã? Tem umas cabeçadas, né? Antes Sim, porque eu achei que era o público fitness. Não que não seja também, mas eu acho que esse público, quando eu penso, principalmente na Frissol, a gente está pensando em trabalhar com produtos menos processados. Então a gente faz coisa com açúcar demerara. Então tem essa preocupação com a escolha dos ingredientes. Quem entende isso e eu consigo conversar melhor com a mãe de criança pequena, porque ela está nesse momento que ela está pensando nisso também, como eu. Entendi. Tem alguma estratégia financeira que você acha que você podia ter feito diferente? Que eu acho que podia ter feito diferente? Alguma coisa na linha das finanças mesmo. Das finanças. Deixa eu pensar. Eu acho assim que eu não sei, uma coisa que eu percebo que a gente teve um problema muito grande, teve um momento que a Free Soul Food ela cresceu. E a gente em 2018, a gente ganhou um contrato de licitação para administrar 2 pontos dentro de uma empresa. E nesse momento, a gente precisava de investimento para poder estruturar essa operação. E aí, quando eu te digo dessa coisa do acesso ao crédito, eu percebi muito nesse momento, porque eu não conseguia acessar o crédito. A gente, de qualquer jeito, conseguiu colocar a operação em linha para andar, só que eu percebi o seguinte, que o meu lucro, ou aquela operação, o meu faturamento foi muito impactado por não ter acessado esse crédito. E eu fico pensando hoje que se eu soubesse disso, eu teria tentado alguma outras coisas. Sei lá, eu descobri com a pandemia uma série de coisas, sei lá, os editais também. Os editais, crowdfunding, ou sei lá, um monte de outras possibilidades que eu não quis fazer, eu não sabia naquele momento e não tentei, mas isso fez com que eu tivesse um faturamento muito grande, muito maior, sei lá, umas 5 vezes o que eu tinha antes, mas o meu lucro líquido, principalmente, foi muito menor do que em outros momentos por causa disso. Tá, mas você não chegou a ficar endividada? Você nunca teve dívida na vida? Não, já tive. Oh, meu Deus, difícil tirar dessa mulher alguma coisa. Vamos lá. Não, já tive dívida. Para mim foi muito engraçado, porque pensa só, eu sempre fui uma pessoa, e eu tive problemas de ter dívida depois que eu fui empreender, porque antes de empreender eu nunca tinha tido dívida, nunca. E para mim, no começo, depois, e ter que lidar e administrar isso foi muito difícil. Muito difícil. Foi uma das coisas que me fez pensar em parar por conta disso, de ter dívida. Mas aí eu pensar em abandonar o sonho. O sonho, por conta disso, porque para mim essa coisa de ter dívida, e eu sempre cresci com essa coisa do que seu nome é a coisa que você tem que ter o nome limpo. Eu não cheguei a ter nome sujo, mas o risco entendeu? Tirava seu sono. Tirava o meu sono. Tanto que eu acho que, por conta disso, uma coisa que eu acho assim, por exemplo, a Frissol, desde o começo, a gente tinha um espaço próprio para poder fazer as coisas, não acontecer na minha casa, a gente alugou um imóvel para poder fazer. E eu acho que uma das coisas que fez eu ter até dívida e tudo mais foi querer fazer isso tão certo e tão organizado. Se eu tivesse feito um pouco melhor e dentro da minha realidade daquele momento, eu acho que teria feito com que o meu crescimento ele ia talvez ter sido um pouco mais lento, porque eu não ia conseguir acessar grandes empresas, porque a partir do momento que eu estava desde o começo toda de acordo com a vigilância sanitária, não sei o quê, isso fez com que eu conseguisse acessar grandes empresas. Mas eu acho que talvez não teria me dado essa questão da dívida, que isso me trouxe. É isso, gente. A gente está chegando, infelizmente, no nosso final, e é muito triste, porque eu estou adorando essa conversa, mas daqui a pouco o Instagram simplesmente corta a gente, né? Manda a gente passear, mas é isso. Eu queria dizer, gente, que empreender no país, né? A Bianca acabou de escrever, né? Empreender nesse país é se arriscar em dobro. De fato, quando a gente empreende, a gente está assumindo riscos. Por quê? A gente investir num negócio, você tem várias formas de investimento, né?
investir em imóveis, investir em educação, que eu considero uma das mais importantes, investir em aplicações financeiras e investir em negócio, né? Investir em negócio no país realmente é algo que traz muito risco, e em qualquer país, em qualquer situação, e no Brasil a gente sabe dos riscos que a gente tem, porque a nossa economia não é lá tão linear e tão previsível, né? A gente sabe das questões todas. Mas é justamente sobre isso que a gente quer conversar nessa roda com empreendedores. Quais são os desafios, quais são os dilemas, quais são as superações necessárias e tudo que a gente precisa abordar. Eu quero agradecer demais a Maíra, e antes da gente encerrar, pedir para você dar seu recado aí, fala para o povo te seguir, te procurar, e, enfim, quais são os canais aí, a Bianca está colocando aqui, mas compartilha com a gente aí o que você faz sua propaganda, teu comercial. Maravilha. Ia falar para vocês que sigam a gente nas redes sociais, então Instagram, Facebook, @FreeSoulFood, ou se não, você também consegue encontrar a gente no site www.freesoulfood.com.br. Se quiser também se conectar comigo no LinkedIn, para a gente trocar figurinhas sobre alimentação saudável, qualidade de vida, ou se você às vezes está querendo empreender, não sabe como, quer tirar algumas dúvidas, então fica à vontade, a gente consegue conversar por lá. Será que a gente vai poder... Muito obrigada, Maíra. E será que a gente vai poder contar com a sua presença na nossa roda do dia 15? Sim, do dia 11? Eu estarei lá também, tirando as minhas dúvidas. Maravilha. Em relação à parte financeira, falando sobre dinheiro, que é sempre um assunto meio tabu, né? Então, é isso. Então, gente, é isso. Quero agradecer demais a Maíra, agradecer muito a Bianca também, que está aqui na nossa, no nosso back-office, né, nos nossos bastidores aqui, fazendo a produção toda. Espero que a gente tenha conseguido responder a maioria dos comentários e das perguntas. Agradecer todo mundo que participou, que está participando aí, que ficou junto com a gente. Essa live vai ficar gravada, e a gente convida vocês, então, a se inscrever na primeira roda de conversa com empreendedores, para a gente discutir um pouco sobre fluxo de caixa, sobre os medos, os receios, as questões envolvidas também com capital de giro, o preço do meu trabalho, o preço do meu negócio, eu não consigo colocar preço, eu tenho vergonha de cobrar, enfim, vamos discutir sobre isso com empreendedores no dia 11 de maio, às 19 horas, pelo Zoom, vagas limitadas, são 30 vagas, então corre lá, tá? E é uma maneira da gente colocar esse assunto na roda e continuar trazendo isso para a pauta, para a gente não deixar esse assunto que é tão importante ficar fora da nossa vida. Gente, muito obrigada. Ainda quer falar alguma última consideração? Acho que a gente tem mais uns 30 segundinhos. A sua receita de economia para ter uma saúde financeira boa. Eu vou aprender no dia 11. Eu vou aprender no dia 11. Maravilha, querida. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal do YouTube também. Obrigada a todo mundo que participou aí pelo Instagram. Vai ficar gravado no YouTube Dinheiro na Roda e também no Instagram, para todo mundo poder ver, rever e aprender com a Maíra, nossa primeira convidada aí da Free Soul Food. Parabéns, valeu, querida. Um beijo grande. Beijo, obrigada pelo convite, viu? Adorei. Tchau, tchau. Valeu.